Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, eu sou o Diogo Andrade, vou dar início a mais um programa Angra em Revista, vou estar consigo nos próximos minutos e também comigo o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Álvaro Menezes. Presidente, obrigado por estar connosco uma vez mais. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Presidente, há 15 dias, no nosso último programa, decorriam as São Joaninas 2022, fizemos um pré-balanço, se podemos chamar assim. Faltavam 2 noites de festa, correu tudo dentro do previsto. Correu melhor do que aquilo que nós prevíamos. Nós neste ano, que era um ano de retoma, havia aquelas vozes e aquelas dúvidas de que talvez as pessoas aderissem menos, talvez houvesse menos gente. Pelo contrário, foi um enchente do princípio ao fim da festa. E mais do que isso, do ponto de vista de quem investiu nas tascas e, enfim, em toda a parte comercial da festa, foi um verdadeiro sucesso, com filas imensas e com uma grande afluência de pessoas e uma grande adesão a esses negócios. Creio que podemos considerar que as São Joaninas de 2022 foram, de facto, umas grandes festas, quer do ponto de vista dos espetáculos e da presença das pessoas, quer também, e é muito importante para a economia da ilha, do outro ponto de vista de quem vive na área do turismo, na área da restauração e de quem investiu na festa, porque a maior parte do investimento das São Joaninas hoje em dia já não é da Câmara, são os privados que investem em todas aquelas estruturas e todas aquelas as barraquinhas, as tascas, enfim, a melhoria do ponto de vista do comércio. Isso são tudo grandes investimentos que são feitos pelos privados. E obviamente ficamos muito satisfeitos ao ver que as coisas correram bem e que eles tiveram o devido retorno. Mais dias de festa houvessem. É verdade, mais dias de festa houvessem. A festa acabou e o pessoal ainda estava com vontade de continuar mais uma semana. Havia realmente muita sede. A festa da praia está aí quase a chegar, de maneira que vamos continuar. E além das festas festas das freguesias, que nesta altura estão todas a correr com muita afluência, ou seja... Nota-se realmente essa, digamos, sede, entre aspas, do pessoal aderir às festas. É verdade, aliás... Qualquer festinha de freguesia tem muita gente. Este ano tem sido um ano anormal, e ainda bem que assim é, do ponto de vista da afluência. Mesmo festas que por vezes tinham muito pouca gente, este ano estão cheias de gente, o que é bom. Presidente, de uma forma geral, também felicitar por aquilo que foram as São Joaninas. O Rádio Clube também participou e acho que correu tudo dentro do previsto. Passando aqui para outro tema, esta semana fomos informados de um plano à habitação que a Câmara pretende aderir através do PRR, 60 milhões de euros para recuperar casas, habitações, incluindo bairros sociais. É um plano para 4 anos. É um grande investimento e é uma grande iniciativa da Câmara Municipal. É um grande investimento, um investimento que esperamos que se materialize. Agora está, obviamente, dependente da aprovação por parte do Governo da República, porque isto é dinheiro que não é regional, isto é um concurso que é feito a nível nacional e, portanto, nós estamos à espera de obter, e creio que vamos obter, a necessária aprovação. Se isso acontecer, será excelente para o Concelho e para a ilha, porque é um grande investimento e que vai permitir resolver problemas complicados de habitação que ainda existem aqui. A Câmara Municipal nos últimos anos tem investido claramente e a olhos vistos naquilo que é o património. Realmente há poucos retoques a dar, mas estes retoques requerem também bastantes milhões e por isso a Câmara tem que recorrer eu aí tenho que discordar, ainda há muitos retoques, muitos mesmo, ou seja, esta questão do património, particularmente num concelho que tem as responsabilidades que tem o nosso, porque temos aqui o centro da cidade inscrito na lista do Património Mundial. Isto exige um grande investimento e um investimento que tem vindo a ser feito na medida do possível, mas que se nós quisermos realmente levar estas coisas a sério, vamos ter que continuar a fazer durante muitos e muitos anos. Ainda há muita coisa a precisar de arranjo e a verdade é que quando nós chegamos ao fim de um lado é preciso começar do outro, porque este é o tipo de obra, ou o tipo de património, no fim de contas, que exige uma constante e cuidada manutenção. Nós, nesta altura, estamos com 2 grandes obras em 2 igrejas que ainda estavam em ruínas desde o sismo, ali nas concessionistas e no Livramento, mas já estamos a iniciar os procedimentos também para irmos à Igreja do Castelo, que também está a precisar de uma intervenção profunda, e até temos que começar já a planear os próprios passos de concelho. A Câmara Municipal está a precisar de uma substituição do teto, temos um problema de térmitas que é preciso resolver antes que entre naquelas madeiras boas que estão lá nos pavimentos,
e comprámos o edifício atrás da Câmara, que agora tem que ser adaptado aos novos fins, portanto há ali também muito trabalho a fazer, para além de grandes investimentos no teatro e no centro cultural, no que diz respeito ao ar-condicionado e à ventilação, porque nós tínhamos ali um sistema já muito antigo, com quase 30 anos, que nesta altura começa a dar, no caso do teatro, começa a dar sinais de insuficiência, e no caso do centro cultural temos um sistema que nunca funcionou muito bem e que tem que ser totalmente substituído. Ou seja, investimentos em património é algo que temos que fazer constantemente, e é preciso deixar sempre algum dinheiro para isso, porque é uma questão fundamental também para a nossa cidade. É muito bonito ter as infraestruturas, mas há que mantê-las também. É que mantê-las, e no caso de infraestruturas grandes, como são aquelas que existem aqui em Angra, isso tem custos também grandes, e portanto é preciso estar sempre constantemente em cima disso, para além da colaboração que a Câmara também tem a obrigação de dar às entidades sem fins lucrativos, mas outras que também têm igrejas, têm sociedades, têm casas de povo, enfim, há todo um imenso património espalhado por todas as nossas freguesias que exige constante manutenção. Presidente, esta semana mostrou, digamos que, interesse em rever os limites do centro urbano da cidade. Isso é algo que já tinha em mente? Fale-nos um bocadinho disso. Em que é que consiste? O que acontece é que nós temos os limites daquilo que é oficialmente considerada a cidade de Angra, foram estabelecidos nos anos de 1960, numa altura em que ainda não havia a circular, e num período anterior ao terremoto de 1980. O terremoto de 1980 veio provocar uma alteração profunda desta zona aqui da periferia urbana, antes disso nem existia, por exemplo, o bairro de Santa Luzia, ou o bairro de Lameirinho, enfim, há aqui grandes zonas construídas que não existiam antes de 80. Para além disso, a cidade não tinha um limite físico bem definido, ou seja, não havia a circular, e portanto a cidade acabava por ser definida por um conjunto de linhas relativamente complexo. Com a construção da circular, aquilo que é o centro da cidade, a cidade propriamente dita, passou a ter um limite claro para todos, ou seja, se nós olharmos para Angra, ela hoje, creio que todos já compreendemos como o espaço que está desde ali da circular, começando na Silveira e acabando na Praça de Touros, portanto ficou com um limite materialmente definido no território. E na verdade... Mas não há que ser assim, pode se estender um pouco claro, mais. Isso agora é uma questão que também dependerá da vontade ou não dos senhores deputados, porque é a eles que cabe esta matéria, portanto é um assunto que tem que ser resolvido do ponto de vista da Assembleia. Ou seja, esta revisão dos limites tem que ir a Parlamento e tem que ser proposto pelos deputados. E aí, enfim, nós podemos ir desde uma cidade com limites mais pequenos, que é esta de circular para dentro, que é aquilo que nós naturalmente achamos como cidade, mas também é possível pensar num alargamento que no limite poderia ir desde a Ribeirinha até São Mateus, seguindo, por exemplo, o exemplo de Ponta Delgada, que tem um conjunto de freguesias da periferia urbana que estão incluídas na cidade. Portanto, isto agora é uma questão de entendimento, e sobre essa matéria os seus deputados decidiram... Que vantagens isso poderia trazer para Angra? Isto não tem nenhuma vantagem do ponto de vista material, é apenas quando nós vamos, enfim, comparar a cidade de Angra em termos de população ou de dimensão com outra qualquer cidade, pois apenas significa isso mesmo. Quantos habitantes tem a cidade de Angra? É uma pergunta que hoje é difícil de responder, porque os limites não são muito claros. E, portanto, quantos estão dentro, quantos estão fora da cidade? É mais, parece, porque de resto não vai alterar nem MIS, nem mexe com o que quer que seja do ponto de vista da vida das pessoas. É apenas uma questão de nós termos um limite melhor definido para aquilo que nós, enfim, consideramos como sendo a nossa cidade. Presidente, a circular está sempre nos nossos temas atuais, não só pelas obras que têm decorrido, mas também por outros motivos como este. Iria exatamente à circular ali à parte sul do hospital. A Câmara de Angra está a investir ali numa espécie de cisterna. A Câmara de Angra e o Governo Regional, aquilo é uma parceria. É uma obra que é complexa e que realmente vai tirar problemas ali a quem tinha uma ribeira a desaguar à porta de casa, literalmente. Bom, aquilo que aconteceu naquele lugar, começando por aí, foi que a Câmara adquiriu uma casa que ali havia, um prédio, e o Governo Regional, através da Secretaria do Ambiente, está nesse lugar a fazer aquela bacia de retenção. Mas aquilo é a parte visível de um projeto muito mais complexo, que envolve toda a zona urbana de Angra. Angra tem, historicamente, sido muito vulnerável às cheias,
Portanto, a nossa cidade está instalada no fundo de um vale em que convergem águas que vêm desde o topo da Serra de Morião para aí abaixo, portanto, ou seja, uma grande área de território que drena para dentro da cidade. E em 2015 foi a última grande cheia, que causou sérios problemas dentro da cidade e com as lições apreendidas nesse ano, resolveu-se fazer um plano de mitigação das cheias que passa por tentar resolver um conjunto de problemas em áreas críticas. É desse plano que vem a construção desta bacia, portanto é uma bacia que evita que as águas depois entrem por São João de Deus abaixo, que é o que acontecia, portanto corta ali uma das entradas de água na cidade. É deste plano também que vem a obra que nos tem dado tantas dores de cabeça, que é a questão do atravessamento circular com um canal ali junto a São Rafael, para evitar que haja aquele extravasamento para a rua e que depois que a água vá pela Lameirinha abaixo. É também daí que vem uma obra que vai ser inaugurada, que foi inaugurada já, ali nos Copins, que é um novo canal para evitar que também haja extravasamento da Ribeira dos Calrinhos, da Grota dos Calrinhos, que acontecia sempre naquela zona, e também foi daí que surgiu a obra que já se fez ali nas traseiras da panificação, que permitiu o alargamento daquele canal, daquela ribeira ali, que também era outra zona crítica. A obra que se fez por São Bento acima, foi um grande investimento, em que a ribeira de São Bento foi toda ela refeita e neste momento está muito mais segura do ponto de vista dos extravasamentos. E também uma outra obra que as pessoas veem menos, porque é uma zona que se passa menos, mas que também foi uma obra importante, que é a grota que vem ao longo da Cana de Vimial, ou seja, aquela que passa ali junto à fábrica de laticínios, em que aquele entroncamento foi todo feito de novo, desviando-se a ribeira para o outro lado, de forma a que deixasse de haver ali também o extravasamento e que ela fosse para aquela canada abaixo, e fez um canal ao longo de toda a canada. Ou seja, neste momento já há uma grande parte desta intervenção está feita, e esqueci-me de um outro importante, que foi o desvio de uma grota que existe por detrás de São Bento, ali na zona abaixo do bairro de São Bento, que corria para junto das casas, ali na zona do Salto, e que foi desviada para o lado da Grota do Vale, e portanto deixou de correr para dentro. Ou seja, o que se fez foi, com base nas lições que se aprenderam em 2015, foi-se analisar ponto a ponto os lugares críticos e está-se a fazer estas intervenções. Mas isto é um processo que ainda vai continuar durante muito tempo, porque há muita coisa ainda a fazer. Eu também me esqueci de outra intervenção deste grupo, que foi aquela que foi feita no cruzamento ao longo da Miragaia, e depois no cruzamento da Rua do Rego, em que havia também ali uma tampa que fazia sempre uma erupção, e que foi feito um canal pela rua abaixo, ali pela Rua do Palácio, mais recente, e que trouxe água cá para lá. Ou seja, todas estas intervenções que as pessoas às vezes pensam que são coisas desligadas entre si, correspondem à execução de um plano que visa defender a cidade tanto quanto possível. Porque, não podem ser feitas todas ao mesmo tempo, portanto isso vai-se ligando uma à outra. E se fossem feitas todas ao mesmo tempo, nós perdíamos o juízo aqui, era o caos, porque, enfim, basta pensar nos problemas que têm surgido com a rotunda ao pé de São Rafael. Exatamente. Portanto, estas obras têm que ir sendo feitas, e temos que entender que, obviamente, nunca ficará absolutamente seguro, ou seja, melhora bastante as coisas, reduz o risco de inundação, mas a cidade, por razões que têm a ver com o próprio terreno, com a forma da terra, é muito vulnerável às cheias, e infelizmente vamos ter que viver com essa realidade, porque não conseguimos resolver tudo, mas estamos a resolver aqueles pontos mais críticos, aquelas coisas mais óbvias, e eu creio que hoje a nossa cidade está bastante mais segura do que estava em 2015, com estas intervenções que eu falei, e outras que ainda vão ter que ir acontecendo, porque esta é uma questão que não fica de maneira nenhuma resolvida. A próxima obra deste conjunto tem a ver com aquela ribeira que passa junto ao cemitério da Conceição, que também precisa de levar ali um grande arranjo entre a rotunda de São Rafael, agora passando para baixo, até lá embaixo em São Bento, de maneira a garantir que também ali não há extravasamentos. Portanto, há aqui um plano que é complexo e que vai demorar muitos anos a fazer, mas que cada obra destas que se faz é menos um ponto crítico que fica quando as grandes chuvas vierem. Realmente, os circuitos de água são muito importantes. Presidente, pegando na Rua do Palácio, essa obra também continuará, Rua da Sé? Não será para já? Não, a próxima rua é a Ladeira de São Francisco. Estão-se a preparar as coisas no sentido de começar a intervenção logo possível na Ladeira de São Francisco, que é aquela que neste momento tem pior pavimento, tem lá as pedras todas viradas, e no Alto das Covas, onde, para além de problemas de trânsito, há ali uma certa falta de lógica naquele cruzamento,
Nós que somos de cá ainda vamos conseguindo navegar aquilo, mas para turistas e quem é de fora... Andam sempre em contramão. Anda sempre em contramão. Aquilo é uma zona crítica ali do trânsito, já que aquele cruzamento não cumpre minimamente as regras do Código da Estrada, ou seja, que está ali profundamente ilógico e permite que quem venha subir a avenida e queira virar para o lado de São Pedro entre mesmo verdadeiramente em contramão em relação a quem vem a descer. Portanto, há ali um conjunto de questões que precisam de ser resolvidas. Além disso, há a intenção de colocar ali a estátua do Corte Real, que está neste momento na entrada da Câmara, à espera de ir para ali, que é o seu lugar de destino esse que desde os anos 60 que se anda a falar, portanto 50, chegará, 50 ou 60 anos depois já há de chegar lá. E, portanto, neste momento são os 2 pontos que nós temos a intenção de iniciar a intervenção tão rápido quanto possível. Depois de termos também central de caminhagem, por exemplo, a Rua do Rego deixa de ter autocarros a circular. Sim. E também será uma rua intervencionada, porque os autocarros também desgastaram. A rua está profundamente degradada, só que neste momento não é daquelas que acho que devamos ir para lá, porque há a intenção de construir o mercado. Exatamente. E a obra de mercado, obviamente, levará à distribuição total da rua, e por isso não vale a pena estar agora a fazer a obra. Portanto, nesta altura, apesar do mau estado da Rua do Rego, nesta altura o mais prioritário mesmo é irmos para o eixo principal e para a ladeira de São Francisco, que tem uma enorme carga de trânsito e que está neste momento muito degradada. Mais tarde certamente virá então a obra que ligará ali a Rua do Palácio para continuar o circuito de água até o circuito de água tem que ser levado até à Rua de São João e descer para a Rua de São João abaixo até ao mar. Isso é um trabalho que tem que ser feito. A própria Rua da Sé tem neste momento grandes deformações no pavimento que precisam de ser intervencionadas, mas imaginem o que é que vai ser, o que será o sarilho de estarmos a trabalhar na Rua da Sé. Portanto, é daquelas coisas que acho que qualquer Presidente da Câmara se encolhe cada vez que pensa nisso. Presidente, há bem pouco tempo o Presidente informou-nos aqui no Angra em Revista que irá assumir a despesa de alcatroar aquela e prepará-la, a estrada do lado norte do hospital, para que em caso de emergência possa ser utilizada. A verdade é que para esse fim ela foi aberta provisoriamente. Algumas pessoas utilizaram como estrada regional normalmente, não o que não deveria ter acontecido. Isso causou mais desgaste, mais despesa para o que aí virá? Não, em relação à despesa, enfim, não é por causa disso. Causou, sim, foi risco, obviamente, a quem por ali circula e particularmente naquilo que deve ser a sua função principal, que é uma via de emergência, é ser utilizada, obviamente, apenas em situações de emergência. Não é compreensível que haja trânsito a passar por dentro da unidade hospitalar, portanto, nós não podemos pôr trânsito de atravessamento dentro do hospital, isso não é aceitável. E por isso ela foi fechada e neste momento tem trânsito condicionado apenas a quem precisa por razões de emergência ou por acesso àqueles terrenos ali, de passar por ali. As outras pessoas não devem fazer, e quem vem do lado norte da ilha tem um caminho óbvio, que é seguir em frente até à rotunda na circular e depois descer pela circular e, portanto, fazer o caminho que é o desvio recomendado. Portanto, não há nenhuma necessidade de se fazer esse tipo de atravessamentos, nem ele deve ser feito. Do ponto de vista do arranjo da estrada, ele apenas pode ser feito quando tiver concluída a obra na rotunda, porque senão nós fecharíamos duas e aí então a coisa não ficaria faria pior. Sentido, obviamente. Presidente, mudando aqui o paradigma de tema, deixando as obras, já não falávamos de obras também há pelo menos um mês, porque as São Joaninas pelo meio fomos deixando... mais importantes para fazer. Exatamente. A Associação de Turismo Militar Português premiou a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo com a distinção de Turismo Militar Português 2021. Obviamente que a Câmara teve um papel muito importante aqui na manutenção e requalificação de fortalezas e não só. Nós, obviamente, ficamos muito orgulhosos com isso e é um motivo de satisfação e é também um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito. Se as pessoas olharem para o Monte Brasil, vão ver que as muralhas que estavam escondidas por canas e por vegetação estão à vista. É um trabalho grande que tem vindo ali a ser feito e um grande investimento, mas é um investimento que nós consideramos de grande importância para a cidade. Preciso não esquecer que as estruturas militares que existem no nosso concelho, e não é apenas o castelo, embora obviamente o castelo seja, enfim, a joia da coroa. Mais à vista. Não, e é preciso não esquecer que esta é uma fortaleza que é a maior aqui da Bacia do Atlântico. Não estamos a falar de uma coisa pequenina, estamos a falar de algo que tem relevância a nível internacional. Portanto, é de facto uma gigantesca estrutura e que muito nos orgulha. Mas além disso, existe muito outro património militar de várias épocas
que está espalhado pela nossa ilha. Temos vários fortes costeiros, enfim, desde o Castelinho até às dezenas de fortes que estão espalhados ao longo da costa, muitos deles verdadeiramente ao abandono e sem dono definido, ou sem ninguém que trate deles, até estruturas mais recentes, embora seja no Concelho da Praia, é importante falar nos bunkers que estão na Serra do Cume, enfim, de todas as outras estruturas ligadas às várias épocas da defesa da ilha. Todas essas estruturas têm interesse do ponto de vista histórico e também do ponto de vista do patrimonial, daquilo que é o nosso património construído, e devem merecer atenção, e a Câmara, dentro das suas possibilidades, tem vindo a fazê-lo, tendo assumido, inclusive agora a recuperação da Igreja de São João Batista, ou seja, da Igreja do Castelo, que é uma obra que a Câmara também neste momento tem concurso, e que espero que no final deste verão se dê início e que seja possível também recuperar aquela igreja. É mais um destaque para quando for o festejo do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Nós não trabalhamos apenas para os prémios, embora obviamente que os prémios sejam sempre agradáveis, mas trabalhamos essencialmente para garantir que aquilo que é o valor patrimonial da nossa ilha, e em particular da nossa cidade, se mantém e cresce, porque esta questão do património é algo que, se nós gerirmos bem, tem que sofrer constantes acrescentamentos. Património não é apenas passado, é também presente e é futuro, ou seja, aquilo que nós fazemos hoje há de ser o património daqueles que hão de vir depois de nós, e portanto o objetivo é ir sempre acrescentando e melhorando aquilo que nós temos, e é isso que a Câmara tem vindo a fazer. Presidente, hoje curiosamente é o Dia Mundial pelo Desarmamento, neste sábado 9 de julho. Agradeço uma vez mais a presença no Angra em Revista. Bom, e era bom que este dia pelo desarmamento fosse tomado a sério. Nós estamos infelizmente a viver um período em que a guerra voltou à Europa, e estas questões são questões que devem estar sempre presentes na nossa mente. Enfim, estes dias internacionais são talvez excessivos, são demasiados dias, e por isso perderam um pouco a sua relevância, mas há temas como é este que ganham uma particular atualidade nos dias que correm, e por isso é bom que se pense um pouco sobre isto, e particularmente que se pense nas consequências desta infeliz guerra que voltou para o nosso continente. É verdade, não só essa infeliz guerra, mas também toda a ilegalidade que existe em torno deste tema. Presidente, não deixa de ser um sábado como os outros, mas este também, com esta palavra final, desde já agradeço. Quanto a nós, continuação de um bom sábado. Sou Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação também de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.